Uma boa tarde, Cláudia. Boa tarde. Meu nome é Yuri Soares, eu sou estudante do mestrado no Departamento de História da UNB, também integro o programa de extensão Comunicação Comunitária, junto com o professor Fernando Paulino, e nós estamos fazendo uma série de entrevistas com especialistas a respeito do tema educação e comunicação, né? As interfaces entre essas duas áreas, os desafios que já estavam colocados antes, os novos desafios que estão sendo colocados pela pandemia do novo coronavírus e quais as perspectivas que nós temos também de futuro pós-pandemia, né? Então, inicialmente, nós temos algumas perguntas aqui, né? Vamos começar pela primeira, então. Quais os principais desafios para a criação de um ambiente saudável nas escolas? No geral, pós-pandemia, eu acho que o grande desafio em qualquer situação, vale para antes da pandemia, vale para agora, na pandemia, vale para depois da pandemia, é você ter relações de respeito e de reciprocidade dentro das escolas. Eu acho que esse é o grande desafio. Você construir relações de ensino-aprendizagem norteadas pela perspectiva do respeito com o outro. Esse, para mim, é o grande desafio em todo o sistema educativo. Certo. E como você acredita que podem ser utilizadas as ferramentas de comunicação, as tecnologias de comunicação em sala de aula? Quais dessas ferramentas estão hoje à nossa disposição? Eu acho que todas as tecnologias, e aí quando a gente fala em tecnologias, a gente tem que ter claro que lousa, giz, fala também são tecnologias, né? Elas têm que ser utilizadas dentro de uma perspectiva inclusiva, de exatamente como eu falei, né? De respeito ao outro, de tentar entender as necessidades dos educandos, de construir o conhecimento coletivamente, a partir da mediação e da orientação de professores e professoras, né? E as tecnologias, elas têm que ser inseridas dentro desse contexto. Às vezes as pessoas têm uma tendência a pensar nas tecnologias como alguma coisa que vai resolver problemas que não estão nas tecnologias. Então você começa a aparelhar as salas de aula, coloca computador, lousa eletrônica, e etc, 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 e o que adianta? Se você continua tendo uma relação, vamos usar o velho sistema, velho termo do Paulo Freire, né, educação bancária, que você tem um professor que dita conhecimento e um aluno que tem que absorver conhecimento. Se você não quebra essa lógica, não importa a tecnologia que você use. Então eu acho assim que todas as tecnologias são bem-vindas e têm que ser adaptadas e têm que ser usadas dentro do contexto escolar. Agora, a partir de uma perspectiva do que você está pensando enquanto sistema educativo. Certo. E quais estratégias de comunicação nós podemos adotar para prevenir o bullying, para prevenir a disseminação de fake news, levando inclusive em consideração que hoje as fronteiras entre a escola física e a internet, a vida virtual, basicamente não existe, né? Então, que é o que a gente está vendo agora, inclusive na pandemia. Então, o bullying, você tem o cyberbullying que chega na escola, muitas vezes com perfis falsos. Quais estratégias nós podemos utilizar? Bom, de novo, quando a gente está falando em bullying, quando a gente está falando em agressão, quando a gente está falando em violência, a gente está falando de uma estrutura dentro do ambiente escolar, que é uma estrutura de desrespeito e de violência com as pessoas que estão lá dentro, Então, para combater tudo, você tem que tentar mudar essa cultura, Eu acho que, especialmente em relação a pensar comunicação e educação dentro do ambiente escolar, uma coisa que é absolutamente essencial é que a gente consiga discutir com os estudantes, com as estudantes, a questão da tal crítica da mídia, de você trazer para dentro da sala de aula tudo aquilo
que eles usam, porque eles veem o WhatsApp, porque eles assistem novela, porque eles veem filme policial, porque eles assistem todo um monte de coisa que a maioria dos professores, inclusive, nem assiste, né, dos professores e das professoras nem sabem, trazer esses conteúdos para dentro de sala de aula e discutir esses conteúdos e conversar com os alunos, os estudantes em relação a esses conteúdos, não de uma perspectiva moralista ou de julgamento, o que você assiste, você gosta de funk, onde já se viu, que absurdo, mas vamos discutir um pouco, vamos trazer, vamos pensar o que é isso. Né? Então, eu acho que a velha e boa crítica da mídia, que faz parte de todo esse conjunto, não é a única coisa da comunicação e educação, e da educomunicação, que é com o paradigma com o qual eu trabalho, mas é a inicial, ela é extremamente importante, e cada vez mais. E se a gente quer discutir fake news, então a gente tem que discutir o que é notícia, a gente tem que discutir expressão, liberdade de expressão, a gente tem que trazer essas discussões para dentro da sala de aula, mas dentro do contexto do estudante. Né? A gente não pode trazer como se nós soubéssemos e eles não soubessem. Eles são formados em mídia, eles entendem de mídia. A gente tem que conversar com eles sobre isso. E quais experiências mais exitosas que você poderia citar para a gente dessas possibilidades? Você conhece algumas escolas, algumas universidades, alguns projetos de extensão? Sim, eu já trabalhei com muitos projetos de extensão, né, em educomunicação aqui em São Paulo. Tem várias experiências muito exitosas, tanto de grandes projetos numa época anterior, 2004, 2005, 2006, que a gente fez grandes projetos de intervenção educomunicativa nas escolas, em que a gente trabalhava não apenas a relação com as mídias, a relação de construção de uma comunicação respeitosa entre professores, professoras, estudantes, mas também o protagonismo dos jovens no processo educativo. Então são experiências muito importantes que fizeram a história dessas experiências no Brasil, como o projeto Educom.rádio, Educom TV, enfim. Né? E a gente continua trabalhando com essas perspectivas em pequenos projetos iniciais ou projetos voltados para grupos menores, e a gente tem muitas experiências desse tipo no Brasil inteiro, chamadas ou não de educomunicação. Você tem outros projetos que não se chamam, não se percebem como educomunicativos, mas que partem dessa perspectiva. A gente tem muito desses projetos sendo feitos nas periferias, por exemplo, da cidade de São Paulo, em que as próprias comunidades se organizam para construir ambientes de discussão, de comunicação, inclusive, por exemplo, a combater fake news nas próprias comunidades, né? Então, existem experiências muito importantes sendo feitas. Certo. E hoje, se você fosse professora de jovens, por onde você começaria? Eu sou professora de jovens. Eu dou aula na graduação, eu tenho alunos de 17 anos. Se isso não é ser jovem, eu não sei o que é. Ultra jovens, digamos, então. Ultra jovens, você está falando de crianças, você está falando de qual é o jovem que você está falando? Digamos ensino fundamental, que é mais a ensino minha fundamental, área. Ok. Eu acho que eu faria muito o que eu faço com os meus alunos de graduação, que também são muito jovens, né, como eu pontuei. Eu teria uma proposta, eu tenho uma proposta de currículo pedagógica, do que a gente vai discutir, vai aprender, vai trocar, mas eu coloco isso para que eles também possam me dizer o que eles acham, e não no sentido de, eu não quero estudar isso, eu quero estudar aquilo. Não, como que nós vamos construir esse trabalho nosso, coletivo, porque a sala de aula é um trabalho coletivo, que envolve todos que estão em sala de aula, que não são apenas os professores e as professoras, né? Eu tentaria entender de onde que eles vêm, eu tentaria entender quais as ansiedades, as necessidades, os anseios, e principalmente, eu queria entender o mundo deles, para que eu conseguisse construir uma proposta em cima desse mundo deles, que servisse para eles, que fosse significativa para eles. Né? Então, eu acho que isso é o início de uma cultura de respeito com os educandos. Eu acho que isso funciona para criança, para adolescentes, para jovens adultos, para pessoas mais velhas, para qualquer pessoa que esteja no processo educativo.
Agora, a gente está vivendo um contexto de pandemia que está colocando uma série de desafios para quase todas as redes de ensino, né? Para além das estratégias de ensino à distância que estão sendo adotadas com transmissão de conteúdos pela televisão, em alguns lugares por rádio ou por plataformas da internet, quais desafios você vê para comunicação escolar em tempos de pandemia? Ou seja, para conseguir manter uma comunicação fluida entre estudantes, professores, os gestores das escolas. Eu acho que o que mais vai nos faltar, está nos faltando e tem sido muito difícil, é a questão da interação mesmo, né? Quando a gente está em sala de aula presencial, eu olho para o meu estudante, para a minha estudante, eu sei, eu percebo que se eles estão entendendo, se eles estão gostando, se eles não estão gostando. Eu tenho feedbacks imediatos do que está acontecendo. Né? E esses feedbacks orientam a minha fala, orientam se eu vou voltar num tema, se eu não vou, enfim, orientam todo o desenrolar da aula. E isso a gente não está mais tendo, porque mesmo que a gente tenha uma sala no meeting aberta, que esteja todo mundo, não dá para todo mundo ficar de câmera aberta, a gente não consegue olhar para todo mundo ao mesmo tempo, enfim, isso realmente é uma coisa que é muito difícil de superar, essa falta desse feedback imediato que a gente tem tido. A única coisa que é possível é a gente intensificar as outras formas de contato e termos todos nós, né, um compromisso de sermos honestos nessas formas de contato, no sentido de dar feedbacks adequados. Então, assim, eu crio grupo de WhatsApp com todos os meus estudantes, né, as minhas estudantes. Eu trabalho com grupo de WhatsApp com eles, porque porque assim, não é só com WhatsApp, né? Eu uso o Moodle, que é o sistema que a gente usa na USP, eu uso o Meeting, eu uso e-mail, eu uso WhatsApp, eu uso toda e qualquer ferramenta tecnológica, e aí, nesse sentido, ferramenta, que possa me ajudar a tentar driblar a dificuldade de ter esse feedback imediato, né? Não resolve, não dá, o presencial é o presencial, o online é o online, mas eu acho que a gente consegue, pelo menos, tentar caminhar no sentido de construir outras relações que permitam esse feedback. Não imediato, não face to face, como a gente tinha antes, mas algum nível de feedback que me permita ajustar a minha relação com os estudantes em sala de aula. Né? Então, eu Até acho que... porque o que tem muito sido discutido é que provavelmente os retornos vão ser híbridos ainda, né? Com Ou seja, certeza, não com vão ser todos os certeza. alunos que voltam de uma vez, então Não, vai ser não, meio a meio, não. meio internet, meio presencial ainda durante um É, bom tempo, né? é. No caso meu específico da ECA, da USP, o semestre que vem vai ser um semestre online inteiro, totalmente online, e esse retorno híbrido vai ser em 2021, tá? Então, realmente, essa pandemia, ela não vai passar do jeito que as pessoas estavam esperando que ela passasse, do jeito que a gente estava esperando que ela passasse. Ela não é uma gripezinha, né? Vamos combinar. E ela vai ter efeitos muito duradouros na forma como a gente, inclusive, se relaciona. Tem coisas que existiam sempre, assim, faz tempo que existem, mas a gente nunca utilizou tanto e que agora vieram para ficar. E eu não tenho dúvidas de que as coisas vieram para ficar, que muitas coisas vieram para ficar. Agora, depende de nós incorporarmos essas perspectivas de uma forma crítica e não simplesmente para tapar buraco ou para diminuir custo em escola, né? Porque é isso também que está acontecendo em muitos lugares. Uhum. Então, eu acho que, inclusive, a gente tem um papel extremamente importante de trazer a necessidade de se trabalhar essas questões de uma forma crítica e para conseguir aprimorar os sistemas de ensino-aprendizagem, não simplesmente para tapar buraco e para economizar dinheiro. Dinheiro de quem ganha dinheiro com a educação. Né? Eu acho que uma das coisas que a gente tem que também deixar bem evidente, né, daqui para frente, é que o sistema online, né, a gente está o tempo inteiro se comunicando por essa mediação,
ele é muito cansativo, ele é muito mais cansativo do que o sistema presencial, do que a gente está em sala de aula, tá? Ele exige muito mais dos professores e professoras, e ele exige muito mais dos estudantes. Então, eu acho que uma coisa que a gente tem que ter em mente é que nós temos que ter tranquilidade, flexibilidade e generosidade com a gente mesmo nesse novo momento que a gente está vivendo. E pensar e repensar as nossas práticas. Inclusive as nossas práticas no sentido, inclusive, de o que a gente exige, como que a gente apresenta conteúdo, enfim, isso por parte dos professores e também por parte dos estudantes. A gente tem que ter muita generosidade conosco, com todos nós envolvidos nesse processo. É isso. Certo. Então, muito obrigado. Obviamente, queremos realizar outras entrevistas em outros momentos, né? Quando passar a pandemia e puder ser possível, atividades Exatamente. presenciais também, já fica aqui o convite para você realizar atividades conosco lá na Faculdade de Comunicação da UNB também. E uma boa tarde, bom trabalho e se cuida, né? Também, que Tá, isso é vocês importante. também. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.